O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no penúltimo livro do Novo Testamento, que é a Epístola de Judas. É mais fácil você começar de Apocalipse, é o primeiro livro no sentido contrário. Judas. Judas não tem capítulo, é uma carta curta. E eu quero ler com você versos de 1 a 4. Vamos juntos aí? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa aparentemente crente, ela pode apostatar-se, ou apostatar da sua fé? O que é a apostasia? Esse é um tema para a gente refletir aqui, nesta noite. De forma prática, você conhece alguém do seu ciclo de amizade que abandonou a fé cristã? Você que tem mais tempo de igreja, alguém que foi dedicado no trabalho, alguém que trabalhou na mocidade, alguém que foi diácono, que foi presbítero, que cantava no coral, que era líder na igreja e hoje está fora da igreja falando mal do evangelho. Você conhece gente assim? Quem conhece, levanta a mão. Não. Esse é um assunto que tem que nos preocupar. Por quê? Abra a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 12, 2. A partir do versículo 3, quando Paulo está tratando da vinda do Senhor e da manifestação do anticristo, que ele chama aí de o homem da iniquidade. Nós estamos vivendo um tempo, todo mundo está vendo, se você não está enxergando, mas há uma união entre as nações hoje para levantar o anticristo, para se opor a Deus, à igreja e aos servos de Deus. E o texto que Paulo coloca aqui, ele diz assim, no versículo 3, 2 Tessalonicenses 2:3, o que é que ele diz aí? Ninguém, vamos ver juntos? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando
como se fosse o próprio Deus. Então preste atenção, antes de Jesus voltar, haverá uma grande o quê? Apostasia. Apostasia. Apostasia é um afastamento, é uma renúncia consciente e deliberada daquilo que a pessoa crê. Isso já aconteceu na Europa. A Europa hoje vive uma situação de Europa pós-cristã. Nós estamos vivendo isso nos Estados Unidos. E nós vamos, e já começamos a viver isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A Bíblia fala claramente que há muitos motivos porque as pessoas apostatarão. A primeira delas é porque elas não são verdadeiramente o quê? Convertidas. Jesus fala, lá em Mateus capítulo 7, são ovelhas, ou são lobos com pele de ovelhas. E elas serão conhecidas pelo fruto. Pelos frutos o quê? Conhecereis. Não dá para a gente ler todos os textos, mas o Novo Testamento apresenta alguns motivos. Quando começar a perseguição, muita gente que está na igreja, que é falso crente, vai o quê? Vazar. A perseguição faz com que as pessoas assumam a apostasia. A Bíblia fala também dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Eu quero chamar a sua atenção e convidar você para ler o que está em 1 Timóteo, por favor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O que é que diz aí? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria o quê? Consciência. Veja, quem é que afirma expressamente? Hein? No texto? O Espírito. Não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo. Ele afirma expressamente. Últimos dias, últimos tempos, são esses tempos que nós estamos vivendo, até a vinda de Cristo. Que alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos, o quê? Enganadores, a ensino de demônios. Então, por trás do falso ensino, por trás do falso pastor, do falso mestre, são os demônios que estão trabalhando. Eles são agentes do demônio. Se você observar bem, eles são hipócritas, eles falam mentiras. Mentiras. Você acha que isso é real hoje no mundo evangélico, aqui no Brasil? Você acha que isso é assunto novo? Vamos lá para Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Essas igrejas que o sujeito se diz pastor, se diz apóstolo, e eles então, ao invés de pregar a palavra, eles não podem pregar a palavra, porque eles não foram chamados para pregar a palavra. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles não foram vocacionados por Deus. Eles fizeram da religião um grande negócio. Eles são falsos. E Jeremias, capítulo 23, vai nos colocar isso de uma forma bastante clara. Versículo 26 em diante. Versículo 25, Jeremias 23, a partir do versículo 25. O que é que diz aí? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando o quê? Mentiras em meu nome, dizendo, sonhei,
Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, se esqueçam de Deus, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 28, 29, vamos ler juntos? O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pena? 30, veja irmãos, o que diz aí? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu. Preste atenção, Deus, ele diz, eu sou contra. Se Deus é por nós, quem? Mas se Deus é contra nós, tem saída? Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Por favor, Mateus, capítulo 7. Está bastante claro o texto. E é Jesus que está ensinando. Ele diz assim, a partir do versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora veja a gravidade desses dois versículos, irmãos. Vamos ler juntos. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Veja que a prática da iniquidade aqui, o que é a prática da iniquidade? É profetizar, é expelir demônio, é fazer muitos milagres sem autorização de Deus, sem o poder de Deus. Ele diz, nunca vos... O que Jesus está dizendo, vocês são estelionatários, vocês estão usando meu nome? Vocês são 171. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Por isso que Jesus diz claramente, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos ensinos. A pergunta-chave que fazemos no texto de Judas, e eu vou para o texto é tão rico, e eu vou apenas pontuar para vocês. Pergunta-chave que fazemos é, pode um cristão verdadeiro abandonar a sua fé e a sua salvação? A resposta bíblica é não. Um apóstata não é um cristão verdadeiro que abandonou a fé, mas um falso cristão que não o quê? Perseverou. João diz, saíram do nosso meio porque eles não são dos nossos. E você sabe que Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece o que? As suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, as suas ovelhas não seguem o estranho, segue o pastor, não segue o estranho. Judas não é o Iscariotes. Esse Judas aqui, ele é irmão de Jesus Cristo. É um dos irmãos de Jesus, filho de José e de Maria, que não creram, ele não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo. Durante o ministério de Jesus, está lá em João 7,5. Mas foram convertidos após a ressurreição de Jesus. E é tão bonito isso aqui, porque ele vai dizer, Judas, eu sou o quê? Não irmão de Jesus, eu sou o quê? Servo
sou doulos, sou escravo de Jesus. É igual Maria. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu. Sendo a mãe de Jesus, o irmão está fazendo a mesma coisa. Ele é servo de Jesus Cristo, ele é irmão de Tiago. Agora, quem são os destinatários dessa carta? É uma carta universal. Veja que ele vai usar aqui 3 palavras: aos chamados, aos amados em Deus Pai e aos guardados em Jesus Cristo. Preste atenção, que isso é muito forte. Quem são os destinatários dessa carta? São os crentes, são os membros verdadeiros da igreja de Cristo. Essas pessoas são chamadas por Deus, essas pessoas são amadas por Deus, essas pessoas são guardadas por Deus. Diz amém aí, por favor. Amém. É você, meu irmão. Você foi chamado por Deus, você é amado por Deus, e você é guardado por Deus. Você vai completar a sua carreira, porque aquele que começou a boa obra em você vai concretizar. Tá certo? É Deus que nos guarda. Mas Judas aqui, ele faz uma saudação: a misericórdia, a paz e o amor, ou seja, o quê? Multiplicados. O que é que significa isso? Significa que nós vamos reproduzir esses 3 atributos, né, de Cristo na nossa vida. Nós vamos ser misericordiosos, nós vamos ser pacificadores, nós vamos ser graciosos. Mas aí vem, veja no texto, versículo 3, que ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Veja, ele tinha um plano. Ele estava pretendendo escrever para os irmãos uma carta acerca da salvação. Ele queria escrever uma carta soteriológica. Mas aí, ele teve uma percepção do Espírito Santo. Veja no texto. Ele diz: eu queria escrever acerca da nossa comunhão. Foi aí que me senti, o quê? Obrigado a corresponder convosco. Quando ele viu, o que ele viu? Ele viu os falsos mestres, o falso ensino entrando dentro da igreja. Aí ele diz: não, tem que parar esse negócio de soteriologia, eu tenho que escrever uma carta exortativa, para abrir os olhos de vocês acerca dos falsos mestres. E o texto é muito interessante, porque aqui ele vai nos convocar para uma luta, para uma batalha. Irmãos, nós, além de pregar a fé, além de guardar a fé, nós ainda temos que brigar pela fé. Lutar pela fé verdadeira. Essa expressão que ele coloca aí, veja aí: exortando-vos a batalhardes. A palavra batalhardes aqui é batalha mesmo. É aquilo que Paulo diz: combati o bom combate. O combate da fé, o combate do evangelho, o combate do verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. Aí ele vai colocar uma expressão que nós devemos combater diligentemente. Diligentemente. Terceiro, pela fé. A palavra fé aqui, irmãos, não é a fé, o sentimento, não é a fé salvadora. A fé aqui é o conjunto de doutrinas bíblicas. Porque a fé, ela tem um conteúdo. Se você diz: pastor, eu creio. Você crê em quê? É o conteúdo. E essa fé, veja aí, que uma vez por todas foi entregue ao quê? Aos santos. Uma vez por todas significa que nós recebemos a fé na Bíblia. A Bíblia é o conteúdo da nossa fé.
Graças a Deus que essa fé que foi dada, não foi dada para os presbiterianos, nem para os batistas, nem para os assembleianos. Foi dada para quem? Para os santos, ou seja, para a igreja toda. Então, você fica, eu sou pentecostal, eu sou reformado. Você não é nada. Você é um enganador, enganado. A fé verdadeira foi dada para todos. Ela é uma propriedade dos santos, da igreja de Cristo. E aqui você tem que entender que ele vai colocar algo muito maravilhoso, porque ele vai nos ensinar que a fé, a Bíblia, não é propriedade de alguns, ou de uma instituição religiosa, não pertence ao Vaticano. Não, a fé pertence aos eleitos de Deus, pertence a cada cristão, foi dada aos santos, Agora, versículo 4, e aqui que eu quero gastar um pouquinho de tempo, quer dizer, até as 9, né? Porque ele vai identificar os nossos inimigos. Você vai batalhar, né, para defender a fé, contra quem? Aí ele vai colocar aí, o que diz o versículo 4? Pois certos o quê? Indivíduos se introduziram. E eles entram o quê? Sabe aquele negócio do cara que fura festa? Ele vem, ele entra, ele penetra. E ele penetra de forma o quê? Dissimulada. É um travesti espiritual. Parece que é, mas não é. O que mais? Veja no texto. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, são homens ímpios, veja, irmãos, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Sabe o que é isso? É aqueles que dizem, não, pode pecar à vontade. A graça é abundante. Então, sejam libertinos espirituais. Mas não somente isso. Eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Tem isso hoje no nosso meio. Testemunha de Jeová, nega Cristo ou não? O Espiritismo nega Cristo. Quantas seitas? Os mormons negam Cristo como Senhor soberano, nega Cristo. Não estou falando dos declarados não. Mas tem uns que entram na igreja e eles negam a Cristo. Negam a Cristo como? Às vezes não é no discurso, é na conduta, é no comportamento. Eu não vou gastar tempo aqui, que eu vou chegar ao final. Essas pessoas, ele vai colocar aí, a partir do versículo 5, ele diz, lembra da história? Lá em Israel também, ele vai citar o exemplo de Israel, que todos foram libertados do Egito, mas quase todos morreram no deserto. Ele vai citar a questão dos anjos. Ele vai citar a questão de Sodoma e Gomorra. Depois ele vai colocar aqui algumas características, um perfil desses apóstatas que se infiltram na igreja. Eles eram dissimulados, eram homens ímpios, eram sonhadores alucinados, eram homens sem entendimento, eram homens perigosos, eram homens interesseiros. Irmãos, por favor, 2 Pedro, volta um pouquinho aí, 2 Pedro. Capítulo 2, versos 2 e 3. Vê se isso não está presente hoje. 2, 3. O que diz aí? Vamos ler juntos? 2 de Pedro 2, 2 e 3. O que diz? E muitos, não poucos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Será que tem isso hoje? As pessoas abraçam a libertinagem e o evangelho está sendo o quê?
infamado. Aí veja, versículo 3, bem forte, o que ele diz? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição o quê? Não morre. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Eles não olham para vocês como ovelhas de Cristo. Eles olham para vocês como cifrão. E eu vou tirar dinheiro de vocês. Eu vou fazer comércio de vocês. Eu vou lançar a campanha do lote no céu, do travesseiro para você dormir, do sapato para você andar, da vassoura para você varrer os problemas da sua vida. Vão fazer o quê? Comércio de vós. Tem isso hoje ou não? Não precisa falar o nome. Agora, irmãos, para você não sair daqui abatido, vamos um pouquinho lá para Judas, por favor. Judas, dos versos 17 a 25, ele vai falar como é que nós vamos sobreviver a essa apostasia toda. Ele diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para a segunda geração. Os apóstolos tinham morrido. Então lembrai-vos do ensino dos apóstolos, porque a igreja prega o ensino dos apóstolos. Versículo 18: os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o quê? O Espírito. Tem isso hoje. Divisões sensuais. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Edificando-vos a vós, na vossa fé santíssima. Ou seja, como é que a gente edifica na nossa fé, que é santíssima? Uma palavra de Deus. Orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida o quê? Eterna. Guardai-vos no amor de Deus. Sempre. E a expressão esperando aqui é um ato contínuo. Eu dependo da misericórdia de Deus. Por isso que ela se renova a cada... Não é que eu sou melhor do que esses homens. Deus não deixa eu ir ser enganado por esses homens. Eu não quero ir por esses. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí diz: compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-vos arrebatando do fogo, quanto a outros sede também compassivos, sem temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Agora ele termina com a doxologia, e é aqui que eu quero encerrar. Eu quero que você leia comigo Judas 2, 24, 25. O que diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante... Irmãos, presta atenção. Quem é poderoso para nos guardar de tropeços? Deus. Tropeço moral, tropeço sexual, tropeço de negócio de dinheiro, tropeço doutrinário. Só Deus ele é poderoso para nos guardar. Vocês estão entendendo? Por isso que ele termina essa carta. Ele fala dos falsos, mas olha, gente, eu quero dizer para vocês, aquele que é poderoso, só ele é poderoso para nos guardar e para nos apresentar com exultação a Deus. E ele diz: a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém, amém. Judas encerra a sua carta, primeiro fazendo uma convocação para a batalha, mas ele termina dizendo: a vitória, quem vai nos dar é Deus. Amém?
Que Deus nos guarde da apostasia. Que Deus nos guarde do falso ensino. Que Deus nos guarde de ser escândalo na obra de Deus.